Muito boa tarde a você e a você também, Heloísa. Boa tarde, Mariana. Boa tarde para você que nos assiste nesta terça-feira, hoje é dia 30 de junho. Vamos aos destaques de hoje. Deputados definem nomes que vão compor a CPI da Covid aqui do Estado. Ao vivo, vamos conversar com o presidente da comissão, o deputado Kelps Lima. Trabalhadores da saúde participam de ato em defesa de projeto de lei que institui carga horária e piso salarial para a categoria da enfermagem. O governo quer que municípios se mobilizem para vacinar pessoas que ainda não tomaram a segunda dose da vacina da Covid. Tibau do Sul faz mutirão de vacinação para pessoas acima de 30 anos e esgota o estoque de doses. Golpistas se passam por agentes da vigilância sanitária para ameaçar e enganar empresários. E com o aumento da tarifa da bandeira vermelha, a conta de energia fica mais cara em todo o país. O Bora RN está no ar. A Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Covid aqui no Estado, aberta na Assembleia Legislativa, começa a avançar hoje com a definição dos nomes dos deputados que vão compor essa comissão. A confusão já começou antes mesmo da CPI começa a funcionar, né, Mari? Por conta da disputa aí natural de deputados estaduais de oposição e de situação, disputando aí a vaga da presidência da CPI e, consequentemente, a relatoria. Mas parece que já está definido, viu? No final de hoje foi anunciado pelo presidente da Assembleia que o presidente da comissão será mesmo o deputado estadual Kelps Lima, e é com ele que a gente vai conversar ao vivo agora. Deputado, seja bem-vindo aqui ao Bora RN. É isso mesmo, senhor, é o presidente da comissão, e como pretende conduzir então esses trabalhos? Uma boa tarde a todas, boa tarde a todos os telespectadores da Band. Nosso nome ainda não foi oficializado como presidente, né? Ele é indicado pela bancada do maior bloco da Assembleia, a gente deve assumir a presidência, mas essa oficialização deve ser na terça-feira. Hoje o que ficou definido é que o nosso bloco de oposição terá maioria na Assembleia com 3 membros e a situação terá 2 membros. Houve uma reunião hoje de manhã, uma reunião muito tranquila, onde a presidência da Assembleia colocou, de acordo com o regimento, a gente teria maioria, porque temos a maioria dos partidos. Imediatamente foi feito um acordo para que o governo ficasse com a relatoria e nós ficássemos com a presidência. Deputado, ao todo são 12 contratos, fechados pelo governo do Estado nesse período da pandemia na área da saúde. Para o senhor, qual seria o mais ou os mais importantes? Olha só, todo contrato que tenha suspeita de mau uso ou desvio de dinheiro público, ele é importante e não interessa o valor. Ainda mais numa pandemia, onde milhares de pessoas morreram por falta de medicamento, por falta de respiradores. Todos os contratos apresentam algum tipo de suspeita. A CPI deve agir com muita serenidade na análise, no levantamento de provas e na oitiva de testemunhas. Não é nosso objetivo e não será a CPI transformada em um circo de horrores. A gente trata-se de um assunto muito sério que afetou a vida de todos os potiguares, na maior crise de saúde da história do Rio Grande do Norte e do Brasil, e a Assembleia está tratando isso com muita responsabilidade. Os 12 contratos serão investigados de igual forma e a gente torce para que as irregularidades encontradas sejam esclarecidas. Caso contrário, não tenha nenhuma dúvida. Quem fez coisa errada será punido severamente. Deputado, e como o senhor reage às críticas da oposição, que naturalmente tentou aí, como pôde, evitar a abertura da CPI, as críticas de que essa investigação, nesse momento, seria uma ação eleitoreira e às vésperas de um ano de eleições, 2022? Olha só, o mesmo partido que critica a CPI da Covid no Rio Grande do Norte é favorável à Covid no governo federal. Eu sou a favor das duas. A bancada do meu partido, Solidariedade, foi a única que assinou todos os pedidos de CPI do Rio Grande do Norte. Só esse fato já tira quem está com discurso eleitoreiro ou não. Além disso, esse é um discurso mais do que vazio. No Brasil tem eleição a cada 2 anos. Então, um ano sempre será eleitoral, de eleição, e um ano sempre será pré-eleitoral. Essa é uma frase absolutamente vazia, mas isso não vai pautar nosso trabalho. Nosso trabalho é saber, alguém desviou dinheiro público? Eu não quero ser um agente público de governo ou de oposição para não querer investigar. Eu fico, sinceramente, entristecido dessa CPI não ter sido assinada por todos os deputados. Porque, hora nenhuma,
é questionado se existem indícios ou não de desvio. Você não vê um discurso falando sobre isso. E, para mim, o que interessa é isso. O resto é perfumaria para tentar desviar o foco. Ok, deputado Kelps Lima, indicado aí, deverá ser presidente da CPI, que vai investigar aí 12 contratos assinados pelo governo do estado durante essa pandemia aí na área da saúde. Muito obrigada, bom trabalho para o senhor, boa semana e até a próxima. Boa tarde. E olha, a gente vai falar agora de um ato, né, de trabalhadores da saúde que participaram hoje dessa ação que aconteceu na Praça Assis Chateaubriand, na rua Ângelo Varela, no Tirol. À tarde, esses profissionais pretendem sair às ruas em uma passeata que sairá do Hospital Rio Grande até o Hospital Valfredo Gurgel. O ato faz parte de uma paralisação nacional. Os enfermeiros e técnicos de enfermagem lutam pela aprovação do projeto de lei 2564, que institui carga horária e piso salarial para a categoria da enfermagem. Vamos falar de vacinação agora contra a Covid-19. Em todo o estado, 27 mil pessoas não tomaram ainda a D2 da vacina contra a Covid. Pelo menos não há registro dessa aplicação da segunda dose. Com isso, a Secretaria de Saúde aqui do estado está intensificando ações junto aos municípios para buscar e mobilizar quem ainda não completou o esquema vacinal. Que a imunização contra a Covid-19 depende das 2 doses para vacinas como, por exemplo, da Oxford e a Coronavac, muita gente já sabe. Inclusive, esse tem sido um apelo recorrente por parte dos profissionais da saúde, que as pessoas não deixem de buscar a segunda dose dos imunizantes. Mas mesmo diante de muitas explicações, a Secretaria de Saúde aqui do estado já contabiliza cerca de 27 mil pessoas que tomaram a primeira dose de uma das vacinas disponíveis, mas não foram atrás da segunda dose, a tão falada D2. A situação acende um alerta dos profissionais envolvidos no acompanhamento da vacinação em todo o estado. Estamos realmente em busca dessas pessoas. São pessoas em todos os municípios do estado do Rio Grande do Norte, né? Alguns municípios numa maior quantidade. A gente sabe que isso tem a ver realmente com subregistro, né? Mas é importante que as pessoas que estão com essas doses atrasadas, elas busquem suas unidades de saúde para que possam fazer esta vacina. Na análise detalhada da vacinação no Rio Grande do Norte, algumas regionais de saúde contabilizam os maiores índices de faltosos para a D2. Em primeiro lugar está justamente a 7ª regional, que engloba 5 municípios da região metropolitana de Natal. Em seguida, vem a 1ª e a 3ª regionais. A primeira é a de São José de Mipibu, que abarca os municípios ao redor de São José de Mipibu, e a 3ª, que é a de João Câmara, que está ali ao redor de João Câmara, né? Então, essas regiões são as que têm realmente o maior número de pessoas com D2 atrasadas. Diante dessa situação, a CESAP tem fortalecido a comunicação com as regionais de saúde e com os próprios municípios, responsáveis diretos pelos esquemas de vacinação da população e pelo lançamento dos dados no sistema RN mais vacina. Um outro fator que precisa ser ultrapassado é a questão dos subregistros. Quando o cidadão recebe a vacina, mas por algum motivo o aplicador não lança os dados no sistema. Algumas ações passarão a partir de agora a serem ainda mais intensificadas. O intuito é fazer com que o máximo de pessoas compareçam às salas de vacinação para finalizarem o esquema vacinal. Uma outra ação que deve ser colocada em prática pela CESAP até o final dessa semana é a divulgação de uma nota informativa direcionada às regionais de saúde para que todas elas não divulguem mais as vacinas que estão sendo utilizadas no processo de vacinação da população. Tudo isso para evitar que as pessoas continuem escolhendo qual imunizante querem para a sua vacina. De alguma forma, a população ela tem que realmente procurar sua unidade de saúde, chegou sua idade de fazer, procurar realmente fazer a sua vacina, porque o que importa é todas as pessoas estarem vacinadas. E o município de Tibau do Sul, onde fica a famosa Praia da Pipa, fez ontem um mutirão chamado Arraiá da Vacinação. Sendo que eles baixaram muito a idade, viu, Elô? Eles botaram assim para cima de 30 anos ou mais. Se a gente não tivesse grávida, a gente poderia, se morasse lá em Tibau do Sul, né? Isso resultou em quê? Uma procura muito grande e logo cedinho as fichas acabaram. É porque eles estavam vacinando já há 15 dias pessoas com idades entre 40 e 49 anos. E aí, de um dia para o outro, resolveram fazer esse mutirão, baixaram para os 30 anos e, claro, o estoque acabou rapidinho.
Esta professora chegou cedo ao ponto de vacinação no dia do mutirão em Tibau do Sul. Nós chegamos aqui às 5h30 da manhã e já não tinha mais ficha. As 200 doses já tinham sido distribuídas, mas nós esperamos e 5 horas praticamente esperando, e aí no finalzinho havia algumas doses que ficaram, então eu estou saindo daqui vacinada. Também, assim, uma tristeza muito grande de pensar em todos os amigos que eu perdi, para os quais a vacina não chegou a tempo. Ontem mesmo eu perdi um amigo lá no Sul. Então, eu me sinto, assim, é um privilégio ter tomado a vacina, ter sobrevivido para tomar a vacina. Ela foi uma das 696 pessoas imunizadas somente nesta terça-feira. A Prefeitura distribuiu as doses de forma proporcional entre os distritos da cidade e só em Pipa, 225 pessoas receberam a imunização. A secretária de Saúde afirma que a maioria do público acima de 50 anos já foi imunizada, assim como os grupos prioritários que incluem os profissionais da educação de Tibau do Sul. Foi um esforço imenso, viu? Reunimos forças, a equipe assim muito empenhada para que isso realmente viesse a acontecer. Ela conta que, assim como em outras cidades, muitos moradores de fora procuram os pontos de vacinação de Tibau do Sul e isso acaba prejudicando o controle e a organização do plano de vacinação. Mais de 50% das pessoas não são nativos de Pipa que estão aqui, são pessoas de fora. E assim, infelizmente, isso nos traz algum transtorno, porque a gente tem que se organizar de uma forma e não sabemos a quantidade de pessoas que realmente vai estar precisando, porque a gente não tem um controle de quantas pessoas moram aqui nesse município, né? Principalmente Pipa. Nós temos essa população flutuante e por isso que nós temos que olhar Pipa com um olhar diferente das outras localidades. O município fez uma lista de pessoas que não conseguiram se vacinar no mutirão para serem chamadas assim que Tibau do Sul receber um novo lote. E atingimos realmente o público que esperávamos. Quem não foi vacinado hoje, deixou seu nome, seu telefone. E assim que o Ministério da Saúde mandar a próxima remessa de vacina, entraremos em contato com todos. Porque o interesse é nosso, é vacinar toda a população de Tibau do Sul. E assim será. Se Deus quiser. E além desse público acima de 30 anos, eles também vacinaram ontem 207 pessoas da comunidade quilombola que vivem em Tibau do Sul. A coordenadora de epidemiologia do município disse que agora a cidade está sem doses e por isso a vacinação foi suspensa até a chegada de mais imunizantes. E como a governadora anunciou ontem, chegaram agora há pouco, no final da manhã de hoje, 67 mil doses da AstraZeneca, a vacina de Oxford, todas para aplicação da primeira dose. A governadora também confirmou pelo Ministério da Saúde a chegada de 17.550 doses do imunizante da Pfizer amanhã pela manhã. Agora a gente vai para o intervalo, na volta vamos falar de um novo golpe aí que está sendo aplicado. Dessa vez os criminosos estão se passando por agentes da Vigilância Sanitária. E ainda, Mari, a conta de luz que vai ficar mais cara, a gente mostra já depois do intervalo. A gente volta fazendo um alerta. Golpistas estão se aproveitando do medo dos empresários para clonar telefones. Os criminosos se identificam como agentes da Vigilância Sanitária, afirmam ter recebido denúncias contra a empresa, o estabelecimento, e oferecem a retirada da queixa em troca da confirmação de um código enviado pelos golpistas por SMS. O modelo mais recente de golpe, que vem afetando os empresários, vem por meio de uma ligação de um suposto agente da Vigilância Sanitária. A estratégia tem sido tentar clonar o WhatsApp. Então, se passar pela Vigilância Sanitária, dizendo que tem uma denúncia, e se passa um SMS para você confirmar um número, e, na verdade, esse número, esse código, se você confirma, o WhatsApp será clonado. Isso não está sendo só em Natal, pela denúncia que recebemos, que é uma academia, que é uma rede nacional, ocorreu em vários estados a mesma coisa. O chefe da Vigilância Sanitária de Natal explica que golpes em nome da Vigilância Sanitária acontecem com frequência e alerta que qualquer procedimento que não seja o habitual deve despertar desconfiança por parte das empresas. A vigilância não intimida, a nossa fiscalização é orientadora. Então, a vigilância, o técnico não multa, A questão de se ele encontra uma situação de risco,
Se precisa ser autuado, é importante saber que isso abre-se um processo administrativo. Com esse processo, ele tem o princípio da ampla defesa, né? A pessoa tem 15 dias para apresentar uma defesa, ela acompanha pelo portal direto da Prefeitura, né, de Natal, sabe todos os trâmites, em função do grau de risco, né, ela pode ter uma advertência, ou a primariedade, enfim, ou se for sancionado uma multa, mas é isso, tem toda essa questão da transparência, é um processo. O técnico nunca chega só no estabelecimento, nunca. O técnico da vigilância sanitária está sempre, no mínimo, uma dupla em carro oficial. Caso atenda ou receba mensagens suspeitas, a Vigilância Sanitária de Natal orienta que a vítima entre em contato no 3232-8606 para confirmar informações e registrar a denúncia. É checar, entra no site da Prefeitura de Natal. Na Prefeitura tem um link aqui nessa aba Cidadão, Vigilância Sanitária. Então, rapidamente, checa, quando você entrar no site da Prefeitura, tem equipe. Verifica o nome da pessoa, quem é, né? Então, assim, entre em contato conosco, aqui tem os telefones dos núcleos, né? Pede checar a documentação, né? A identificação. Então, assim, não caiam de forma alguma, porque isso não existe, esse procedimento. A gente está sentindo mudanças, né, no clima do litoral potiguar, mais ventos, noites mais frias e nessa época do ano também é muito comum o surgimento de caravelas portuguesas, tanto no mar como na faixa de areia de algumas praias. Sabendo disso, o IDEMA, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, está alertando a população para evitar o contato com essas caravelas. Olhando de longe, até parece que a praia está cheia de lixo, mas o registro do bugueiro Hertz Medeiros, no último dia 22, é, na verdade, de um monte de caravelas portuguesas ao longo da faixa de areia da praia de Pirambúzios. Nós temos alguns trechos de praia que somos permitidos andar, né? Então, ao estar andando na praia de Pirambúzios, eu me deparei com os estalozinhos, porque quando o veículo passa por cima, ele emite um sonzinho, né, de estourando as bolinhas, né? Só que eu não vi a caravela em si, porque elas eram muito minúsculas, né? Eu parei o carro e constatei que era um mar de caravelas, né? Assim, uma quantidade absurda. Eu nunca tinha visto tanta caravela na minha vida. E olha que eu tenho tempo, são 30 anos de surf, né? E já 20 de bugueiros. E eu nunca tinha constatado tanta caravela como eu constatei naquele dia. O registro feito pelo bugueiro foi enviado ao IDEMA, órgão de defesa do meio ambiente. O coordenador do Núcleo de Unidades de Conservação do Instituto lembra que as caravelas são atraentes, mas bem perigosas, sobretudo para as crianças, e que as queimaduras causadas pelo contato com os tentáculos podem ocorrer dentro da água e na faixa de areia. Acontece que às vezes o mar, as ondas trazem ela para a areia, né? E elas precisam da água para sobreviver, elas acabam morrendo ali na areia. Entretanto, a gente sabe, existem estudos que mostram que mesmo ali mortas na areia, elas podem passar por mais de 24 horas ainda com capacidade desse veneno intoxicar a gente. Hertz já sentiu na pele a queimadura que uma caravela é capaz de causar. O acidente aconteceu enquanto surfava e hoje o bugueiro tem motivo em dobro para alertar a população. Eu adquiri uma sensibilidade muito forte devido a uma grande queimadura que eu tive, né, na minha adolescência. E até hoje, quando eu sou queimado de caravela, eu tenho febre, tá? Então, assim, não é uma coisa que não tem tanta consequência, tá? A gente tem que estar bastante atento, principalmente com criança. O IDEMA reforça o alerta para que a população não toque nas caravelas. O contato com os tentáculos pode causar queimaduras de até 3º grau. Se ainda assim o contato acontecer, o órgão recomenda a adoção imediata de algumas medidas. A primeira recomendação nossa é manter uma distância segura, né? Então, visualizando esse animal no mar, né, mantenha uma distância, não se aproxime, porque esses tentáculos são longos, eles podem passar de 3 metros de comprimento, né? E se deparar com esse animal na areia, também, né, evitar tocar e tudo mais. Caso ocorra, né, da pessoa ter contato e aí acaba dela se queimando, né, com esses tentáculos, a gente tem algumas recomendações. A primeira recomendação seria lavar a área ali com a água do mar, né, para nunca usar água doce, porque a água doce ela reage com o veneno e acaba que aumenta o potencial daquele veneno.
E em segundo lugar também, uma coisa importante, uma recomendação que a gente tem é lavar a área com vinagre, né? O vinagre tem uma característica que elimina a ação da toxina na hora. Nada de usar xixi. Não, né? Isso é algo bastante popular, né? Uma crença popular, mas a gente também tem estudos que mostram que urina, né? Ela não funciona, muito pelo contrário, né? Ela pode até atrapalhar. Importante aí o alerta e os cuidados, né? Então, o Bora RN vai ficando por aqui. A gente se encontra amanhã no mesmo horário, às 12h15. Fique agora com o Robson Carvalho e o Espaço Cidadão. Até amanhã.